Buenas, ainda no 12 de maio, eu passo aqui para fazer uma pequena provocação. A gente não sabe de todas as coisas que acontecem. E do jeito que a coisa anda, às vezes é bom não saber, porque o dia fica ruim. Mas vejam o seguinte: vocês sabiam que duas jornalistas da Rede Globo que estavam trabalhando, teve um bolsonarista que jogou o carro em cima delas, em cima da calçada. Elas conseguiram se safar. Semana passada, um bolsonarista deu uma cabeçada num jornalista, num santuário onde o Bozo estava fazendo uma daquelas pataquadas dele. Muitos jornalistas no país têm sido mortos, agredidos. Isso era uma situação que não acontecia. Mesmo com todas as críticas políticas que sempre a Rede Globo recebeu, especialmente por ter apoiado a ditadura, por ter feito o que fez na época da primeira eleição do Lula, armando e montando aquele debate, né, que isso é famosíssimo. Nunca houve isso no país, esse nível de violência contra os jornalistas. Pois é. E isso é uma crescente. E o Bolsonaro estimula esta violência contra a imprensa livre. Porque digam o que quiserem dizer, mesmo nos governos do PT, e especialmente nos governos do PT, nunca, jamais houve algum tipo de estímulo a esse padrão de conduta, que é a agressão física. Em alguns casos, chega-se à própria eliminação, a prática de homicídios contra jornalistas no país. Quem tiver interesse de procurar esses dados, procurem o site da Federação Nacional dos Jornalistas, vocês vão encontrar lá. Isso é gravíssimo. Isso é uma conduta de um presidente que é racista, que é misógino, que é mentiroso. Veja, hoje mesmo, 12 de maio, ele voltou com aquela conversa, dirigindo-se a um negro, perguntando quantas arrobas ele pesava. Deve pesar 7 arrobas. Ele já tinha feito isso na Hebraica, na época da campanha. E aí a Procuradoria da República denunciou o Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, por 3-2, acabou dando um salvo-conduto, que é uma outra coisa interessante, para que juízes e promotores vejam o monstro que criaram. Porque monstros são assim. Quando a gente alimenta um monstro a pão de ló, basta ele chegar no tamanho adequado, ele vai te comer. E é o que o Bolsonaro está fazendo com o judiciário. Então, olha o somatório de coisas, olha o que está acontecendo com o incentivo do Bolsonaro ao garimpo ilegal. Os caras estão entrando nas aldeias indígenas, estão matando índios, crianças indígenas. Então, olha, gente, nós precisamos refletir, refletir e refletir. Agora, mais do que refletir, nós precisamos agir contra esse tipo de coisa. O ministro agora que assumiu ali o Ministério de Minas e Energia, ele acha que as mulheres, por exemplo, não devem trabalhar porque elas custam mais. Imagine mulher engravida. Hoje foi divulgada uma gravação onde o cara diz isso. Surpresa? Não. Do governo Bozo, vem isso aí. O Lixo Terra, esse que é deputado federal do Rio Grande do Sul, publica uma foto da Manuela Dávila junto com o Guilherme Boulos e diz que a foto é do dono do Instituto de Pesquisas que
foi divulgada hoje, dando essa vitória de Lula na pesquisa, né? Aí tu vai olhar a foto, não é o tal de Felipe, não sei o que é o Guilherme Boulos. Esse é o Osmar Terra, aquele da gripezinha, né? A gripezinha que ele disse que ia terminar em alguns meses e que matou 660 mil brasileiros. Essa é a turma do Bozo. Essa é a turma do Bozo. Né? E eu resolvi vir falar aqui porque eu estava lendo os jornais agora no fim do dia e vi esta situação das duas jornalistas da Globo, que um cara simplesmente jogou o carro em cima. Estavam trabalhando. E o cara, o Bozo, um bolsonarista, um bolsominion, parou, xingou, depois pegou o carro e jogou em cima. Não vai ser mole. Mas se a gente se acadelar, vai ser muito pior. Tá bem? Até amanhã. Abraço.